Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E este aqui é mais um vídeo dedicado especialmente para você que vai tentar a prova da PMMG. São duas questões que eu trouxe aqui hoje e na verdade essas questões elas são dúvidas dos alunos que estão inscritos, de um aluno que está inscrito lá no nosso aulão de revisão de raciocínio lógico para a PMMG. Inclusive eu quero te convidar. Se você vai prestar a prova da PMMG e está nessa reta final aí, se preparando, né? Eu te convido a participar do nosso aulão de revisão ao vivo de raciocínio lógico matemático para a PMMG. Nesse aulão, serão 2 horas de aula ao vivo, a gente vai poder conversar, trocar ideias, interagir, discutir questões, rever conceitos importantes que serão muito úteis lá na sua prova. Eu tenho certeza que será um material muito rico para você que vai tentar tanto soldado quanto CFO. E além dessa aula ao vivo, adquirindo esse pacote, você também terá acesso a 3 aulas gravadas de raciocínio lógico, onde eu vou tratar pontos importantes do edital também. E eu fiz uma parceria com a professora Lorena Luna, em que ela vai gravar 2 aulas também de inglês para vocês irem mais preparados para a prova. Eu sei que inglês é uma novidade, tem muita gente aí que está de cabelo em pé, mas esse material vai ajudar justamente nisso. E, além de tudo isso, um grupo exclusivo no WhatsApp em que eu estou presente para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas, e esse grupo vai ficar ativo até a data da prova. Inclusive, essas duas questões aqui são dúvidas de lá do nosso grupo, e eu tenho certeza que é um material que vai ajudar muito. Essa interação também vai ser muito útil para você que precisa focar aí em raciocínio lógico, beleza? O link tá aqui na descrição, preço super amigo, R$ 57, esse pacotão de coisas aí. Tá aqui na descrição, vai lá, dá uma olhada e se inscreva. Eu tenho certeza que esse material será muito, muito, muito útil para você. E antes de a gente ir para as questões, lembre-se, inscreva-se no canal, sua mão não vai cair e você me ajuda muito a continuar esse trabalho. Além disso, estou no Instagram, no @prof.igoralbert, e por favor, me siga lá também. Galera, pra gente que tá produzindo conteúdo aqui, pra gente que tá nesse mundo digital, essa presença e esse reconhecimento de vocês é muito importante. Então, me ajude, beleza? Agora sim, vamos para as nossas questões. Essa primeira questão é uma questão que envolve sistemas lineares, tá? E para resolver sistemas lineares, galera, você vai precisar lembrar de outros conceitos, por exemplo, equações de primeiro grau. Se você não sabe equações de primeiro grau, você está em sérios apuros, porque é o primeiro passo que você precisa dar para aprender todos os outros conteúdos. Inclusive, eu esqueci de mencionar uma coisa. Adquirindo o aulão, você também vai receber o meu caderno de questões de raciocínio lógico para a PMMG, que são mais de 100 questões voltadas especialmente para esse edital. Eu escolhi as questões a dedo e essas questões estão ordenadas por assunto e os assuntos mais basilares estão no início. Ou seja, eu construí ali esse caderno todo bonitinho para você seguir o aprendizado de uma forma lógica e que fique mais fácil para você. Esse material já está incluso no aulão também, tá? Então, para resolver uma questão de sistemas lineares, você precisa saber resolver equação de primeiro grau. Em uma festa em família, Miguel, professor de matemática, brincava com seus dois sobrinhos, Marcos e Marcela, quando propôs um desafio a Marcos. Descubra minha idade. Miguel passou as seguintes informações. A minha idade hoje é igual à soma da idade de vocês dois adicionada 20 anos. 3 anos atrás, a minha idade era o triplo da idade de Marcos. E daqui a 3 anos, minha idade será o quíntuplo da idade de Marcela. Baseado nessas informações, é correto afirmar que Miguel tem e as idades possíveis. Galera, é o seguinte, se você está um pouco mais treinado nesse tipo de questão, você está vendo que as variáveis que a gente vai precisar considerar aqui são as idades do Miguel, do Marcos e da Marcela, tá? São 3 idades e essas idades estão entrelaçadas, existem algumas relações entre elas e a gente vai precisar transformar essas relações em equações. Depois a gente vai considerar essas equações como um sistema e resolver o sistema. Então vamos entender um pouco melhor. Pois bem, a gente tem a idade do Miguel, eu vou chamar de M, tá? A idade do Miguel hoje.
Tem a idade do Marcos, eu vou chamar de O. E a idade da Marcela, que eu vou chamar de A. Então, beleza. Miguel passou as seguintes informações. A minha idade hoje é igual à soma da idade de vocês dois, adicionada a 20 anos. Então, a idade do Miguel hoje é a idade do Marcos mais a Marcela, adicionada 20 anos. Pronto, transformei numa equação. 3 anos atrás, a minha idade era o triplo da idade de Marcos. E aqui, galera, tem duas interpretações possíveis. Assim, 3 anos atrás, é lógico que vai ser a idade do Miguel hoje menos 3, né? Mas tem duas interpretações e eu já vi problemas com essas duas interpretações. 3 anos atrás, pode ser que você esteja considerando a idade do Miguel 3 anos atrás e do Marcos 3 anos atrás. Mas neste problema, nessa questão, não está sendo considerado assim, não. Ele só está falando que 3 anos atrás, a minha idade era a sua idade hoje, vezes 3, tá? Era o triplo da sua idade hoje. Mas lembra disso, porque talvez um problema, se você resolver por um jeito, pode ser que não dê certo e aí você tem que tentar por outro. Ah, Igor, mas não tem uma forma de descobrir, não. Infelizmente, não. Por isso que eu sempre falo, a linguagem matemática ela é muito precisa, a linguagem natural não. O português ele dá margem para muitas interpretações, por isso que a matemática precisou criar outro tipo de linguagem que é mais precisa, beleza? Então, 3 anos atrás, a minha idade era o triplo da idade de Marcos. Então, 3 anos atrás, a minha idade era o triplo da idade do Marcos. A idade do Marcos é O, a idade do Miguel é M, 3 anos atrás, M menos 3. Daqui a 3 anos, minha idade será o quíntuplo da idade de Marcela. Daqui a 3 anos, ou seja, M mais 3, minha idade será o quíntuplo da idade da Marcela. Opa, montei 3 equações, tá? Essas 3 equações. E só uma dica, galera. Se eu tenho 3 incógnitas, que é a idade do Miguel, do Marcos e da Marcela, eu preciso de no mínimo 3 equações para resolver isso aqui. Se eu não tiver 3 equações, não vai ter uma solução fechadinha, normalmente. Beleza? Ah, então é isso. É isso. Montamos as nossas 3 equações. Temos agora um sistema de equações lineares e a gente vai resolvê-lo. E um método que eu gosto muito de usar é o método da substituição. Vamos lá? Vou só copiar aqui de novo para a gente não precisar ficar voltando. MO mais A mais 20. MEO mais A mais 20. M menos 3 é 3O. E M mais 3 é 5A. M mais 3 é 5A. Beleza? E aí, veja, nessa primeira equação, o que a gente tem? A gente tem o M, que está escrito dependendo de O e de A. Então, na segunda, eu vou deixar o O isolado. E na terceira, eu vou deixar o A isolado. Por quê? Porque quando eu deixar o O isolado aqui nessa segunda, vai ficar O é igual a alguma coisa vezes M dividido por M. E a terceira também é a mesma coisa. O A vai ficar alguma coisa vezes M dividido por M. E aí, quando eu pegar essas duas coisas e jogar na primeira equação, vai estar tudo em função de M. E aí eu só tenho uma incógnita, consigo resolver. Então vamos entender isso na prática. Igor, eu não entendi nada que você falou. Calma aí. Nessa segunda equação, é M menos 3 é igual a 3O. Vou deixar o O sozinho. Ou seja, eu vou dividir por 3 aqui. Ok? Então, veja, o O ele pode ser substituído por m menos 3 dividido por 3. Agora, vamos na terceira equação, que é essa aqui. M mais 3 igual a 5A. Eu vou deixar o A sozinho. Então, vou dividir por 5. Opa, quer dizer que o A pode ser escrito como m mais 3 dividido por 5. Tá vendo? Então, o O pode ser escrito em função de m, o A também. Então, agora eu vou substituir o O e o A na primeira equação. Só reescrevendo O mais A mais 20. Quem é o O? Eu vou até escrever assim, ó. O O eu vou pintar de azul. Então,
m menos 3 sobre 3. Beleza. E quem é o a? O a é m mais 3 sobre 5. Então, mais m mais 3 sobre 5. Mais 20. Mais 20. Eu vou multiplicar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o lado direito, todo mundo dividido por 15. Por que 15? Porque é 3 vezes 5, tá? Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 5. Por quê? Se você pensar lá em frações, né? Quando você troca o denominador, você tem que dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador. Então, se eu pego 15 dividido por 3, dá 5. Então, vai ficar 5 vezes m menos 3. Beleza? E 15 dividido por 5 dá 3 vezes m mais 3. Tem gente que gosta de fazer multiplicando, né? Você multiplica isso aqui por 3, isso aqui por 5. Também vai funcionar. Só que aí lembra que o 20 você também vai precisar multiplicar pelo 15. Ok? Então vamos para o próximo slide. Só copiar. M é igual a 5m menos 3 mais 3m mais 3 mais 15 vezes 20. Vezes 20. Dividido por 15. Igor, eu não entendi o que você fez. Então, talvez seja interessante você voltar lá em frações e estudar um pouco dessa troca de denominadores, tá? Mínimo múltiplo comum, para você entender essa parte aqui, ok? Mas qualquer coisa deixa nos comentários que a gente também pode discutir. Ok, então agora vamos multiplicar. 5 vezes m, 5m, 5 vezes menos 3 dá menos 15. 3 vezes m dá 3m. 3 vezes 3, 9. 15 vezes 20 dá 200, mais 100 dá 300. Dividido por 15. Beleza. Então, 5m mais 3m dá 8m. Menos 15 mais 9 dá menos 6. Menos 6 mais 300 dá 294. Dividido por 15. Vou passar esse 15 multiplicando para lá. Então, vai ficar 15m é igual a 8m mais 294. 15m menos 8m dá 7m é igual a 294. Então, 294 dividido por 7. 4 vezes 7, 28, sobra 14. 2 vezes 7, 14, sobra 0. Então, m é igual a 42. E veja, m é justamente o que a gente chamou da idade do Miguel, hoje. Então, é a idade do Miguel hoje. Cuidado com o nome das variáveis, tá? Então, quando você definir uma variável, o ideal é você escrever o que que ela significa, porque tem gente que escreve aqui o M e aí esquece que o M era Miguel, acha que é o Marcos ou a Marcela, e aí se perde. Então, quando você escrever um nome para uma variável, define exatamente o que que ela é. Então, a alternativa B de bola, 42 anos, beleza? Alternativa B. Eu acho que a parte mais difícil talvez tenha sido essa aqui. Eu vou só lembrar a ideia principal, que é o seguinte: o que que eu fiz? Eu multipliquei esse denominador com esse denominador aqui, que é 1, né? Então, 3 vezes 5, 15. Só que quando você faz isso, você precisa dividir o novo denominador pelo antigo. Então, 15 por 3 dá 5. E multiplicar pelo numerador. E fazer isso de novo para cada um. 15 dividido por 5 dá 3 vezes isso aqui. 15 dividido por 1 dá 15 vezes 20, tá? E aí depois eu continuo a operação. Beleza, galera? Então veja, quando você vai resolver um problema assim, você precisa de conhecimentos anteriores, nesse caso, frações, equações de primeiro grau, é fundamental, ok? Agora sim, vamos para a segunda e última questão aqui de hoje.
A questão 2, essa aqui é uma questão da própria PMMG. E vamos lá. É uma questão que envolve um pouco de área, envolve regra de 3. Então tá uma questão bem interessante. Marque a alternativa correta. A densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes e sua área. Então, a densidade demográfica é a divisão do número de habitantes pela área. Qual a área em metros quadrados de uma determinada região que possui população de 52.500 habitantes e uma densidade demográfica igual a 175 habitantes por quilômetro quadrado? Opa, a primeira dificuldade que a gente tem aqui é porque ele deu essa densidade em função dos quilômetros quadrados. Só que a gente quer a nossa resposta em metros quadrados. Então, vamos transformar quilômetros quadrados em metros quadrados. E a gente vai precisar lembrar de uma escalinha, que é a seguinte. A gente tem quilômetro, a gente tem hectômetro, a gente tem decâmetro e o metro, tá? O que acontece? Se eu preciso, por exemplo, converter 10 quilômetros em metros, eu vou adicionar um zero para cada casa. Então, vai ficar 10 quilômetros é igual a 10.000 metros. Só que quando a gente tem essa escala quadrática, então, unidades de área, né? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado. O que a gente precisa? Para converter 10 quilômetros quadrados em metros quadrados, eu vou colocar dois zeros em cada casa. Então, vai ficar 10 milhões de metros quadrados. Beleza? Aí, Igor, e se eu quiser converter, por exemplo, metros em quilômetros, o que eu tenho que fazer? Eu coloco aqui, por exemplo, 100 metros. Ao invés de colocar zero, eu vou ter que dividir, porque aqui, na verdade, a gente está multiplicando por 10, por 10, multiplicando por 10, multiplicando por 10, para andar para a direita. Nesse caso do quilômetro quadrado, a gente está multiplicando por 100. Só que na volta você tem que dividir por 10. Então, 100 metros é igual a 10 decâmetros, que é igual a 1 hectômetro, que é igual a 0,1 quilômetro. Então, veja que eu estou sempre dividindo por 10 a cada passo para a esquerda. E a mesma coisa, nos quadrados aqui, eu tenho que dividir só que por 100, beleza? Isso é fundamental. Então, o que acontece? Ele falou que a densidade é 175 habitantes por quilômetro quadrado. Então, 175 habitantes por quilômetro quadrado. Só que ao invés de escrever quilômetro quadrado, vamos escrever em metro quadrado. Eu quero converter quilômetro quadrado, hectômetro, decâmetro, metro quadrado. Então, eu quero converter 1 quilômetro quadrado para metro quadrado. Vou colocar dois zeros aqui, dois zeros aqui, dois zeros aqui. Então, vai dar 1 milhão de metros quadrados. É igual a 1 quilômetro quadrado. Beleza? Só que, até por conta das respostas, ele está escrevendo na forma de potência. Então, vamos também escrever na forma de potência. Isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6, tá? Metros quadrados é igual a 1 quilômetro quadrado. Ou seja, você conta a quantidade de zeros que tem aqui e escreve como potência. Então, na verdade, eu tenho 175 habitantes para cada 10 elevado a 6 para cada milhão de metros quadrados. Essa é a ideia. E agora a gente vai usar a regra de 3. Se eu tenho 175 habitantes para 1 milhão de metros quadrados, então, para 52.500 habitantes, qual que é a área? 52.500 habitantes, qual que é a área? A área é x. Vou multiplicar cruzado, numa regra de 3 diretamente proporcional, né? 175x é igual a
52.500 vezes 10 a 6. Só que eu vou escrever esse 52.500 de outra forma. Eu vou escrever 525 vezes 100, ou seja, 525 vezes 10 ao quadrado. Então, 175x é igual a 525 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à sexta. 10 ao quadrado vezes 10 à sexta, propriedades de exponenciação. Se eu tenho a mesma base, eu vou somar os expoentes. Então, 6 mais 2, 8. Então, 175x é igual a 525 vezes 10 a 8. Agora, eu vou dividir os dois lá. Eu vou passar esse 175 aqui dividindo. Então, x é 525 dividido por 175 vezes 10 a 8. E aí, eu vou dividir aqui no cantinho. 525 dividido por 175. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, 22, vai 2. 3 vezes 1, 3, 4, 5. Então, certinho, deu 3. Então, x é igual a 3 vezes 10 elevado a 8. Beleza? 3 vezes 10 elevado a 8. E pronto, a nossa resposta já está aqui na alternativa B. Lembrando, galera, a prova da PMMG, eu costumo sempre dizer que é uma prova meio mal feita. E aqui não deixou diferente porque ele escreveu a multiplicação como um ponto. E não é ponto. Na verdade, a multiplicação ela é um ponto entre os números. Não é um ponto aqui na parte de baixo, é um ponto entre os números. Mas a gente tem que estar acostumado a isso e não perder a questão por conta disso, beleza? Galera, só para quem ficou com muita dificuldade aqui, olha, nesse passo, né, que eu falei que 52.500 é igual a 525 vezes 10 ao quadrado, se você não tivesse feito isso aqui, não teria problema. Você faria a divisão e acharia aqui igual a 300. Então, só fazendo aqui. Você acharia o seguinte, 175x é igual a 52.500 vezes 10 à sexta. Aí, quando você dividisse, você acharia 300 vezes 10 à sexta. Só que aí você precisaria perceber que 300 é 3 vezes 10 ao quadrado, né? Porque 10 ao quadrado é 100. 3 vezes 100, 300. Vezes 10 à sexta. E aí, sim, a mesma coisa. 3 vezes 10 à oitava. Beleza? Essa questão aqui, além de você saber essa questão de áreas, de conversões de unidades de medida de áreas, você também precisaria saber essas propriedades da exponenciação para você manipular aqui essas potências que foram dadas. Ok? Alternativa correta, alternativa B. Bem, e essas foram as duas dúvidas que o pessoal deixou lá no nosso grupo. Espero que tenha ficado claro aqui. E lembrando, se você ainda não se inscreveu para o nosso aulão, não perca essa oportunidade, que será um material muito rico para você, será uma interação muito proveitosa e eu tenho certeza que será muito importante para você nessa reta final, todo esse conteúdo que a gente está trazendo por um preço muito acessível. O link está aqui na descrição, as minhas redes sociais estão aí, qualquer coisa entre em contato, a gente tira as dúvidas também. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de deixar um like, inscrever-se no canal. Tudo isso é muito importante. E deixe nos comentários o que você achou desta aula. Muito obrigado e eu espero vê-lo em breve. Até logo!